Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde mental do estudante com Gabriela Marques. Adriana Corsetti fala sobre veganismo. Matheus Pacheco encerra a sua série sobre o amor. Thales Zene fala sobre o nervo ciático. César Silva apresenta o Minuto do Mentor de Negócios. E, é claro, o Jurema responde. Olá, sou a Carolina e você está assistindo o NAP TV. Então, o novo semestre chegou e como é que fica a mente do estudante? Com tantas provas, trabalhos, enfim, trouxemos hoje a profissional psicóloga Gabriela Marques para falar um pouquinho com você sobre a saúde do estudante. Olá pessoal, como vão? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante e super atual. Nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental do estudante universitário. Hoje o estudante universitário, em sua maioria, estuda no turno da noite e trabalha durante o dia. Então o estudante ele não é simplesmente um estudante, ele é estudante, é trabalhador, muitas vezes é pai e mãe de família, vem a ser irmão, enfim, o estudante universitário ele ocupa vários papéis na sociedade. E diante do estudo, ele precisa dar conta de muitas demandas, como trabalhos, provas, palestras, cursos, atividades extras, além das disciplinas que eles realizam, né? E com isso vem uma sobrecarga, muitas vezes, do estudante, né? Principalmente em períodos de finais de semestre, períodos de provas. E junto com essa sobrecarga, geralmente, o estudante ele é afetado, a sua saúde ela é afetada, né? Principalmente pensando questões referentes à saúde mental, como ansiedade, né? Por exemplo, se for pensar em apresentações de trabalho, muitos estudantes podem até desenvolver crises de pânico pelo medo de apresentar trabalhos, pela ansiedade de falar em público, né? Fora que é um contexto onde geralmente o estudante ele está sendo avaliado, né? E se trata de uma pessoa que tem uma autoexigência muito grande, uma autocrítica, a tendência é elevar a ansiedade, né? Porque além da cobrança externa, além da avaliação de um professor, de uma nota, enfim, há também aquela exigência interna do aluno, não é mesmo? E tudo isso vai, né, atrapalhando, vai agravando algumas questões referentes à saúde. Uma coisa que é muito comum entre o estudante universitário, em períodos de provas e trabalhos principalmente, é a questão de somatização, né? Que é quando o aluno adoece, ou o sujeito adoece, por uma causa emocional, né? Então surgem dores de cabeça, dores no estômago. Essas doenças psicossomáticas, elas têm relação então com ansiedade, com estresse, que é muito característico no período da graduação. E como podemos fazer então para prevenir, né, que o adoecimento não aconteça, que ele não se instale, né? É recomendado que os estudantes universitários não deixem de fazer exercícios físicos, por exemplo, de manter uma alimentação balanceada. Sabe-se que muitos estudantes têm o costume de virar à noite estudando, principalmente quando precisam entregar trabalhos, etc. O recomendado é que se tente manter aquela média de 8 horas de sono diária, né? É importante que esse aluno se desligue, que busque fazer coisas que lhe deem prazer, né? Ficar com a família, com os amigos, se divertir. Até porque uma mente saudável, relaxada, mais descansada, ela vai produzir muito mais do que uma mente estressada, cansada, né? Então é importante em finais de semana, em algum momento da semana, fazer algo que lhe dê prazer para lhe fortalecer, para lhe trazer maior bem-estar, melhor qualidade de vida. Nesse sentido, quando você sentar para estudar, provavelmente vai render muito mais, né? Pensando nisso também, hoje se fala muito na qualidade do tempo em que se estuda, na qualidade do tempo em que fica-se com os amigos, com os familiares, né? Então, importa muito mais a qualidade do que a quantidade, não é mesmo? E sabe-se que o estudante universitário, ele vive um momento que é necessário abrir mão de muitos momentos em família, de muitos momentos de lazer em busca, né, do diploma, da graduação, enfim. Então, é importante ter sempre esse equilíbrio entre estudo, família, amigos, bem-estar
né? E sempre pensando até que ponto o estudo não está afetando a saúde a ponto de adoecer, né? E se chegar nesse ponto, é importante buscar a ajuda de um profissional da psicologia, principalmente, onde esse profissional vai poder estar ali ajudando o aluno a dar alguns limites, a se organizar melhor, né? Sempre pensando, então, que uma mente saudável, ela produz e ela tem um desempenho acadêmico muito melhor do que uma mente adoecida. Então chegou o momento do Minuto do Mentor, onde César Silva vai instigar um pouquinho os empreendedores a impulsionar suas empresas. Dê uma olhadinha. Olá, empreendedor, olá, empresário. Você sabe a força do propósito? Muito se fala no mundo de hoje a respeito de propósito, que o propósito faz as coisas acontecerem. É mais ou menos isso. Na prática, o propósito é a intenção que a sua empresa tem perante o mercado. É como num relacionamento, você entender qual é a intenção daquela outra pessoa com você. O consumidor hoje por si só, para comprar produto e serviço, ele vai na internet. Se você quer agregar algo mais, tem que haver um propósito com um sentido verdadeiro para o consumidor, para que ele possa, através do seu produto e serviço, fazer a parte dele no mundo. Muitas vezes esse propósito ele está na alma da empresa. Ele precisa ser descoberto e muitas vezes essa descoberta passa também pela descoberta do empresário e da equipe diretiva do seu negócio, para que haja uma identidade, uma identificação única, porque não há propósitos iguais, são propósitos diferentes, são pessoas diferentes, são empresas diferentes. E lembrando, o que é uma empresa? É um conjunto de pessoas ao entorno de um objetivo, querendo chegar num foco específico. Por isso que, bem trabalhado o propósito, você consegue ter uma vantagem competitiva que ninguém tem e tornar o seu produto, a sua empresa, o seu serviço singular, como ninguém tem no mercado. Hoje tem um grande valor para você. Por isso aqui vai a pergunta do mentor de negócios. Você sabe qual é o seu propósito? E se você sabe, ele é profundo o suficiente para botar a sua marca no mundo de forma diferenciada e que agregue valor ao seu consumidor? Um abração, então, o César Silva, mentor de negócios, aqui no NAP. Tchau! E agora, o que será que é os nervos ciáticos? A que tipo de dores será que eles estão associados? Thalisene vai responder um pouquinho sobre isso agora. Olá, você tem dor no nervo ciático? Você realmente sabe se é o nervo ciático que está doendo? Então, meu nome é Thalisene, eu sou quiropraxista e hoje vamos falar um pouquinho sobre as dores do nervo ciático. Então, o nervo ciático ele é o nervo mais longo do nosso corpo, é um nervo muito forte, muito resistente, né? Que ele sai dessa região lombar, né? Lombosacra, ele desce por trás do nosso glúteo, por trás da perna, até a ponta do pé, né? Então, por isso, muitas vezes as pessoas sentem dor na panturrilha, dor no glúteo, dor na própria lombar, lá embaixo, então, falando que é dor no ciático. Então, é uma dor que ela pode acontecer desde lá embaixo até a parte do glúteo, porque é um nervo que ele sai na região superior e vai lá para baixo, né? Por que acontece a dor do nervo ciático? Bom, a dor do nervo ciático ela acontece por alguns fatores, né? A maioria deles envolve uma compressão nesse nervo, ou seja, é uma compressão que acontece na região superior, na lombar, né? Seja por uma hérnia de disco, né? Então o disco intervertebral ele sai e acaba pinçando o nervo nessa região superior, seja por uma compressão muscular, uma síndrome do piriforme, que às vezes acontece na região glútea, o paciente sente dor no glúteo, né? E essa dor acontece, a dor no ciático nessa região. Pode acontecer por um trauma, uma batida nessa região superior, acaba inflamando o nervo ciático e aí ocorre aquela dor que corre para a perna, né? De que forma podemos tratar o nervo ciático? Bom, o nervo ciático, que na verdade é chamado de isquiático, né? A maioria das vezes ocorre uma inflamação nessa região, né? Então,
De uma forma geral, muitas vezes acaba entrando como um anti-inflamatório para diminuir a inflamação. Porém, nós precisamos corrigir a causa do problema. O que está ocasionando essa inflamação, né? Então, somente um medicamento ou um analgésico não vai acabar corrigindo esse problema, né? Essa compressão do nervo, né? Então, posteriormente, se ficares tomando remédio por um tempo e não melhorar essa situação, continuar com uma dor que corre para a perna, uma dor do glúteo, um formigamento para a perna, aquela dor em queimação para a perna, dificuldade de movimentar a perna, ou de fazer, ou até de caminhar, né? Tens que buscar a causa do problema. Então, dentro da quiropraxia, nós vamos verificar o que está acontecendo nessa região, aonde é que está sendo a compressão do nervo, se é na parte glútea, se é na parte da coluna, e aí nós iremos remover essa compressão do nervo ciático, né? De que forma? Com os ajustes quiropráticos específicos nas regiões afetadas, né? Liberando a musculatura que está comprimida, né? Passando alguns exercícios, alguns alongamentos para o paciente fazer em casa, né? Porque somente o medicamento, ele até pode diminuir um pouco a inflamação, porém, a longo prazo, não vai corrigir a causa toda do problema que está acontecendo aí, essa dor que puxa para a perna, né? Que acaba limitando muito a qualidade de vida das pessoas. A dor no ciático, a maioria das vezes acontece em mulheres, né? 6% da população vai ter um episódio de dor no ciático, isso é dado, né? Então, por quê? Devido a má postura, né? A movimento repetitivo, né? A problema de discal, né? Sobrecarga na coluna, né? Então, geralmente não acontece nas mulheres e não tem como a gente afirmar se é em pessoas mais velhas, em pessoas mais novas, porque isso já tem pessoas novas com dor no ciático, tem pessoas velhas com dor no ciático. Então, às vezes chega paciente para mim dentro do consultório que é super novo, 20 anos, 18 anos, já com dor no ciático, então pode acontecer em idades mais novas. Lógico que à medida que a coluna vai ficando mais desgastada, mais debilitada, com mais problemas, a tendência é que isso ocorra de forma mais frequente, né? Então é mais frequente em pessoas com idade mais avançada pelas condições naturais de desgaste e degeneração da coluna. Então, lembrando que a dor no ciática, ela é causada por um desalinhamento da coluna, uma compressão muscular, uma compressão discal, né? Ela sempre tem uma causa, né? E temos sempre que buscar a correção dessa causa para remover o problema, né? Então, por mais que o medicamento, por hora, acabe aliviando, a longo prazo ele não vai surtir o efeito necessário para corrigir a causa do problema. E dentro da quiropraxia, a gente acaba buscando isso, né? Corrigindo o desalinhamento, corrigindo o mau movimento da coluna, o desalinhamento que está provocando essa dor que corre para a perna, e dentro do consultório a gente acaba corrigindo esse problema. Antes do nosso intervalo, fica ligado que vai ter uma psicodica para vocês. Oi pessoal, como vai? Quero fazer um convite para vocês para assistir o filme Histórias Cruzadas. Ele é um filme muito bacana, ele traz uma reflexão sobre as configurações familiares da década de 1960, né? Onde as famílias de classe média alta eram todas formadas por brancos e os empregados, né, as pessoas que trabalhavam eram todos negros, né? O filme vem pensar um pouquinho, abordar temas como preconceito, como racismo, até mesmo como desumanidade. E em contraponto também vem falar um pouquinho da luta dos direitos civis dessa época. Foi uma época de grandes conquistas para todos nós. Fica o convite. Obrigada. A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região.
ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Estamos de volta. Agora, a nutricionista Adriana vai falar um pouco para vocês sobre o veganismo, que hoje em dia é considerado um estilo de vida. Confira. Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o veganismo, né, que é uma alimentação que está muito na moda agora, né, na verdade o veganismo envolve muito mais do que apenas a alimentação, mas está muito na moda, principalmente entre os jovens, né, então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, o que a gente pode falar sobre o veganismo? O veganismo, ele tem algumas similaridades com o vegetarianismo, mas enquanto o vegetarianismo está muito mais associado apenas com a alimentação, o veganismo traz um estilo de vida associado a ele. Então, não é apenas não comer alimentos de origem animal. Ele envolve a não utilização de nenhum tipo de produto que venha de origem animal. Então, isso envolve vestuário, envolve produtos de beleza, shampoos, cremes e tudo mais. Tá muito na moda, principalmente entre os jovens, né? Porque os jovens são um público que costuma experimentar mais, é muito mais influenciado por redes sociais, gosta de descobrir coisas novas. E como é um assunto que está muito em voga, principalmente porque tem muitos famosos aderindo a esse estilo de vida, né? Os jovens também estão querendo aderir mais. Tem seus riscos? Tem. Os riscos, na verdade, são maiores do que do vegetarianismo, muitas vezes. Porque como é uma dieta muito restritiva, a deficiência de alguns nutrientes é muito maior do que nos vegetarianos, que muitas vezes aceitam o uso de algumas proteínas de origem animal, como os ovos, os laticínios, né? Então é muito comum a deficiência de cálcio, é muito comum a deficiência de algumas vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B12, que se a gente conseguisse introduzir alguns alimentos, né, em grandes quantidades, o cálcio a gente consegue até atingir a necessidade. A vitamina B12 a gente tem uma dificuldade maior, então é mais complicadinho só através da alimentação. Então, se você está em dúvida, né, de o que você gostaria, né, de mudar, de repente pensa num todo, pensa se precisa modificar e trazer um nome associado, ou de repente só começar a uma mudança sem rótulos, né? Talvez consumir menos carnes, talvez começar a mudar um estilo de vida, trazer mais saúde para si, cuidados maiores com a natureza, mas não necessariamente a gente precisa de um rótulo para isso. Foram 6 programas onde o psicólogo Luiz Matheus Pacheco fala sobre o amor, todos os tipos de amor. E agora ele vai falar sobre um dos amores mais importantes. Fica ligado e descubra qual é. Olá! Para finalizar a nossa série sobre os amores, hoje eu quero falar com você sobre uma forma de amor que ela é extremamente importante e que ela serve, de certa forma, como raiz para todas as outras formas de amar. Quer dizer, a gente está finalizando, mas de certa forma começando pelo princípio, que é o amor próprio.
O amor próprio, diferente de todos os outros amores que eu conversei com vocês, ele é aquele que é conjugado no singular, ou seja, é de mim para comigo mesmo. Não depende de outras pessoas, depende apenas da minha relação comigo mesmo. Ele é extremamente importante, especialmente pelo fato de que se eu não me amar, se eu não tiver respeito por mim, se eu não tiver construída essa forma de relação comigo mesmo, dificilmente eu vou conseguir amar o outro. Dificilmente eu vou conseguir desenvolver laços saudáveis com outras pessoas. Ou seja, sem que haja o amor próprio, todas as outras formas de amor, elas ficam um pouco comprometidas. Elas podem facilmente deslizar para alguma outra coisa, inclusive nociva, um abuso, uma invasão, algo do gênero assim. Então é por isso que se diz também que o amor próprio, ele é a raiz, ele serve como base, como fundamento para todas as outras formas de amar. Mas assim como todos os outros amores, o amor próprio ele também pode ser desenvolvido, ele pode ser cultivado e ele pode ser fortalecido. Isso especialmente através de um processo de autoconhecimento, que é onde entram então as diversas terapias, inclusive a psicológica, as análises, as meditações, enfim, qualquer forma de poder estar em contato consigo mesmo. Mas foi muito bom estar aqui com vocês falando sobre as formas de amar e ser amado. Que a gente possa seguindo amando cada vez mais. Até mais! E agora não poderíamos deixar a nossa querida Jurema de fora. Fique ligado nas perguntas e respostas com ela. Essas perguntas aqui, me manda umas perguntas aqui que está louco, né? O que é que ela disse aqui? Vamos ver aqui, o que é que está falando? Vocês estão aí já? A minha produção nem me avisa mais. Acha que eu já sei tudo. Decora já, olha só, nem me avisou. Oi, tudo bem? Tudo bem? Comigo não tá muito bem, não. Então vamos ver o que está acontecendo. Acho que sou maníaca. Mas não sei muito bem em que sentido. Credo, vamos ver, peraí. As pessoas me falam isso toda hora, isso até está me afetando demais da conta. Elas falam isso porque sou extremamente organizada, preocupada com os horários, limite social e com o que acham de mim. A princípio eu não achava um problema, mas talvez seja. E talvez isso esteja me fazendo mal. Sinceramente não sei de mais nada. Não sei aqui se é homem ou se é mulher, mas assim, organização, essas coisas, preocupada, é mulher, isso. Horário, então. Seguinte, isso não é bem maníaca, a palavra certa que a gente usa, né? A gente usa assim que a pessoa tem um transtorno, às vezes, chamado transtorno obsessivo compulsivo. Olha como disse bonito, transtorno obsessivo compulsivo, tu entendeu? TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso aí? A minha filha me disse que é assim, ó, quando a pessoa quer tudo organizadinho, tudo arrumadinho, não pode nada sair do lugar. Claro que assim, ó, não quer dizer que tu tem esse transtorno. A gente pode ter, assim, as características parecidas, mas tem que cuidar, porque senão a gente deixa isso aí ficando muito grande, acaba ficando um transtorno mesmo. Então, assim, o que tem que cuidar, tá bom? Quando a gente fica ficando com coisa muito organizada, que é tudo muito organizadinho, quer dizer que lá dentro de você tem uma coisa que não está muito organizada. Sabe? As coisas assim, ficam uma confusão na cabeça, tudo meio desorganizado. Os emocionais das pessoas, sabe os emocionais? O que é emocional? Emocional é o sentimento que a gente tem lá dentro da cabeça, do coração. Então, assim, tudo meio desorganizado. Aí eu fico querendo organizar tudo fora. Com a ideia de que parece que eu vou organizar as coisas que tem dentro. E às vezes não, né? Então daí eu tenho que cuidar que às vezes isso aí pode ser um transtorno grave. E é um problema porque as pessoas sofrem. As pessoas sofrem com isso. Por quê? O que acontece? Porque se as coisas não estão organizadas, eles vão passar mal. Tu passa mal? Se tu passa mal, é que tá difícil ter um problema. Então assim, ó. E se as pessoas que estão convivendo com a gente dizem isso, as pessoas estão percebendo, né? Que nem as pessoas não sabem que eu falo muito alto. Eu não sei porque
falo alto. Eu nem acho que falo alto, mas elas dizem. E daí eu tenho que ficar cuidando pra ver se eu não tô falando alto. Então presta atenção nas coisas que as pessoas dizem, que às vezes as coisas que as pessoas dizem é verdade, tá? Então presta atenção. Se isso aí tá te causando sofrimento, é porque pode ser que seja esse transtorno mesmo. Então dá uma olhadinha lá, tá bom? Qualquer coisa vem aqui no NAP. Por hoje é isso, nosso programa está terminando, mas ficamos com vocês nos nossos canais, YouTube e Facebook. Liga pra gente ou sugira o que você gostaria de ver no nosso programa. Agora você fica com a programação da Vale TV. Nos vemos na próxima semana. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.